da forma e do local de pagamento. O imposto e seus acréscimos serão recolhidos no local da operação ou da prestação, observadas as normas estabelecidas pela Secretaria do Estado da Fazenda. Considera-se local da operação ou da prestação para efeitos do pagamento do imposto, tratando-se de bem ou mercadoria, então bem ou mercadoria, o estabelecimento onde se encontre no momento da ocorrência do fatiador, o estabelecimento que transfira a propriedade ou título que represente mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. Tratando de mercadoria ou bem, o da situação do estabelecimento produtor quando ele couber recolher o imposto sobre a saída, onde se encontre quando a situação é irregular, pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhar de documentação falsa ou inidônea conforme expuser o regulamento. Tratando de mercadoria ou bem, o do estabelecimento ou domicílio do destinatário, quando for serviço por meio de satélite. Então, o serviço por meio de satélite, o local vai ser o domicílio do destinatário ou então o estabelecimento. Estamos falando de mercadoria ou bem. Para mercadoria ou bem, vai ser o local o estabelecimento ao qual couber pagar o imposto sobre operação subsequente realizada por terceiros, adquirentes de suas mercadorias, nas hipóteses previstas em regulamento. Considera-se o local da mercadoria o do estabelecimento que adquiria em operação interestadual mercadoria ou bem para uso, consumo ou imobilização, em relação ao imposto devido em decorrência da aplicação da diferença entre a alíquota interna e a interestadual. É local da operação também o estabelecimento deste Estado, que efetuar a venda ao consumidor final, ainda que a mercadoria tenha saído do estabelecimento do mês titular localizado fora do Estado diretamente para adquirente. É local também, no caso de importados do exterior, ou do estabelecimento que, direto ou indiretamente, promover a importação. O estabelecimento destinatário da mercadoria ou do bem, quando a importação for promovida por outro estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação, da mesma titularidade daquele, ou que com ele mantenha relação de interdependência. Também, no caso, ainda estamos falando de importação, tudo essas linhas até aqui, a gente vai estar falando de importação. O do estabelecimento destinatário da mercadoria ou do bem, quando a importação promovida por outro estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação, esteja previamente vinculado ao objeto de destiná-lo àquele, ao objetivo de destiná-lo àquele. Então, de novo, destinatário da mercadoria ou bem, quando a importação promovida por outro estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação, seja previamente vinculada ao objetivo de destiná-lo àquele. E esse aqui ele está falando do destinatário da mercadoria, né? O destinatário da mercadoria ou bem, quando a importação promovida por outro estabelecimento, né? Então outro estabelecimento fez a importação, promoveu a importação, ainda quando situado em outra unidade da federação, mas já estava previamente vinculado ao objetivo de destiná-lo àquele, né? Ao destinatário da mercadoria. Ainda aqui, nós estamos ainda nessa linha aí aqui, importados do exterior, onde ocorrer entrada física da mercadoria ou bem nas demais hipóteses. Então, residual, entrada física da mercadoria. E aqui ainda, a gente falava de estabelecimento em todos os casos anteriores. Agora, que esse aqui era até, era a linha I1, agora a linha I2 vai ser o caso, nós estamos falando ainda de importados do exterior, mas não é mais o caso do estabelecimento, né? Agora vai ser o caso do domicílio do adquirente, que a gente leu, né? Quando não estabelecidos. Então, beleza, a gente tem dois casos aqui, dois locais de importados do exterior. Vai ser o estabelecimento, ou então vai ser o caso do domicílio do adquirente. Domicílio do adquirente de uma forma residual. Mas a regra vai ser o estabelecimento como o local. Local também é o do armazém geral do depósito fechado, quando o depositante de mercadoria estiver localizado fora do Estado. É local também o estabelecimento inscrito como contribuinte, quando se tratar de empresa com inscrição única no Estado, na forma prevista em regulamento. É local também aquele onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação de mercadoria ou bem importado do exterior e apreendidos ou abandonados. É local também o desembarque do produto na captura de peixes, crustáceos e moluscos. É local a localidade desse estado onde o ouro tenha sido extraído em relação à operação em que deixe de ser considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial, observado que dispuser em regulamento. É local o estabelecimento destinatário ou, na falta deste, o domicílio do adquirente, o local é o estabelecimento do destinatário, ou então na falta do estabelecimento destinatário, o domicílio do adquirente, que receber o quê? Em operação interestadual, o quê? Energia, petróleo, lubrificante, combustível líquido e gasoso, dele derivados, que não estiverem destinados à comercialização e industrialização.
Bom, tratando-se de prestação de serviço de transporte, né? Ali em cima a gente estava falando aqui no... Até então, a gente falou... Esse tantão foi só sobre operação tratando de mercadoria ou bem, né? A gente estava falando de operação com mercadoria ou bem e nós vimos toda essa quantidade de locais. Agora, a gente vai chegar aqui no 2, tratando de prestação de serviço de transporte. Agora a gente vai falar de local para o caso de serviço de transporte. O estabelecimento destinatário de serviço, na hipótese lá daquele inciso 3º do artigo 6. Então, destinatário do serviço. Estamos falando aqui de um local de serviço de transporte. Estabelecimento ao qual couber pagar o imposto relativo ao serviço prestado por terceiros, na hipótese prevista em regulamento. Estabelecimento inscrito como contribuinte quando se tratar de empresa com inscrição única no Estado, na forma prevista em regulamento. Aquele onde se encontra o transportador com situação irregular pela falta de documentação fiscal, ou então que tem um documento falso ou inidôneo conforme dispuser o regulamento. Ou então aquele onde tem início a prestação nos demais casos. Então, residual é o início da prestação nos demais casos. Nós vimos, então, os locais aqui relacionados com a prestação de serviço de transporte. Agora vamos ver os locais relacionados com a prestação de serviço de comunicação. Do estabelecimento que promover a geração, emissão, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de serviço, inclusive radiodifusão sonora, de som e imagem. Também, ainda que em serviço de comunicação, a gente vai falar de um estabelecimento de concessionária, permissionária, que forneça a ficha ou cartão assemelhado necessário para a prestação de serviço. É também local o estabelecimento inscrito como contribuinte quando se tratar de empresa com inscrição única no Estado, na forma prevista em regulamento. É local também o estabelecimento destinatário do serviço. É local também aquele onde seja cobrado o serviço nos demais casos. Então, olha só, ele até repetiu aqui na linha F a mesma coisa, ó, aquele onde seja cobrado o serviço nos demais casos, ó. Tá repetido isso aqui. E nós vimos, então, os locais relacionados com a prestação de serviço de comunicação. Agora vamos entrar em locais relacionados com o serviço prestado ou iniciado no exterior, do estabelecimento do domicílio do destinatário. Então, esse aqui é único, né? Estamos falando de um serviço prestado ou iniciado no exterior. Tanto faz, pode ser prestado ou então pode ser iniciado no exterior. O estabelecimento ou o domicílio destinatário vai ser o nosso local. Quando a mercadoria for remetida em operação interna para o depósito fechado do próprio contribuinte ou armazém geral, a posterior saída considera-se ocorrida no estabelecimento depositante, salvo-se para retornar ao estabelecimento remetente. Para efeito no disposto no item 3 do parágrafo 1º, depósito de prestação de serviço de telecomunicação não medido envolvendo localidades situadas nessa ou em outra unidade da federação, cujo preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será recolhido em partes iguais para esta ou para outra unidade da federação envolvida na prestação. Então, ó, de novo, ó, na hipótese de uma prestação de serviço de telecomunicação que não for medido, está envolvendo localidades situadas nessa, ou seja, em Minas, e em outra unidade da federação, cujo o preço seja cobrado por períodos definidos. Olha só, ele é não medido, o serviço é não medido, mas o preço é cobrado por períodos definidos. O imposto devido vai ser recolhido em partes o quê? Iguais para cada uma das unidades, tanto Minas quanto a outra unidade federada. O disposto na linha B do inciso 1 do parágrafo 1º não se aplica a mercadoria recebida de outra unidade da federação e mantida no Estado em regime de depósito. Daí ele está falando aqui, ó, local da operação prestação, tração de bem ou mercadoria. B, o estabelecimento que transfira a propriedade ou título que represente mercadoria por ele adquirida no país e que por ele não tenha transitado. Então, isso não vai ser aplicado, não se aplica a mercadoria recebida de outra unidade da federação e mantida no Estado se for em regime de depósito. Para efeito da linha O, o ouro, quando definido como ativo financeiro no instrumento cambial, deve ter sua origem identificada e é facultado ao Poder Executivo determinar que o imposto seja recolhido em local diverso daquele onde ocorrer o fato gerador, ressalvado o direito do município à participação do imposto. Então, é facultado ao Poder Executivo determinar que o imposto seja recolhido em local diverso. Mas há uma ressalva com relação ao direito do município de participar do imposto. Presume-se interna, é presumidamente interna a operação quando o contribuinte não comprovar a saída da mercadoria do território mineiro, com destino a outro estado ou ao DF, ou a sua efetiva exportação, salvo nos casos de venda à ordem ou remessa para depósito, nos quais a mercadoria deva ser entregue a estabelecimento situado no estado.